Pronto. Então, acho que a apostila está aparecendo aí para vocês, né? Sim. Confirma para mim. Na aula da sexta-feira passada, a última reação que nós falamos foi a letra F, hidroxilação. É isso? Isso, professor. Então, dando continuidade, né? Só voltar aqui um pouquinho. Nós estamos falando de reações da fase 1, né? Item 1, reações de oxidação. Então, já falamos 6 tipos de reação de oxidação diferentes. Faltam 2, tá? Então, a letra G é a oxidação alcoólica. De maneira análoga àquela que nós vimos no ano passado, né, na química orgânica, um álcool, né, neste caso, se você reparar bem, nós temos aqui um álcool primário, o metabólito dele é o quê? Qual é a função orgânica que aparece aqui no metabólito? Ácido carboxílico. Um ácido carboxílico. Se vocês lembram do ano passado, lá no capítulo de álcoois, né, em reações dos álcoois, um álcool primário, quando ele sofre oxidação, ele vira aldeído, e esse aldeído continua sendo oxidado até que ele sofre sua oxidação completa e transforma-se em ácido carboxílico. Tá? Provavelmente, né, apesar do livro não falar, provavelmente o sistema enzimático do P450 deve fazer a mesma coisa. Ele deve transformar um álcool num aldeído, e esse aldeído finalmente é oxidado em ácido carboxílico. Tá? Não acredito que ocorra uma oxidação direta de álcool para ácido carboxílico, mesmo sendo um sistema enzimático, né, em vez de ser uma oxidação química. Então, lembrando, o que a gente tem que colocar aqui em cima da seta, que só está desenhado lá no que eu fiz à mão? O oxigênio. O oxigênio entre colchetes, né? Para demonstrar que está havendo uma reação de oxidação. Vocês estão de acordo com a quantidade de carbonos que tem no fármaco e no metabólito? Está certo isso? Sim. Sim, porque tem muita gente que escreve assim essa equação. Então, do lado esquerdo tem RCH2CH2OH. E tem gente que escreve do outro lado RCH2CH2COOH. Né? Repete os dois CH2 e no final coloca COH. Ou seja, criou carbono, né? Acrescentou um carbono aí indevidamente. Então, isso aqui que eu fiz está certo. Tá? Vamos lá para a página 3. Acho que é essa aqui. Página 3. Então, oxidação alcoólica. Qual é a diferença disso que eu faço aqui na mão? Aqui eu desenho de maneira mais clara a estrutura do ácido carboxílico. Enquanto no livro está RCH2COOH, tudo junto, aqui eu abri todas as ligações. Tá? Então, por exemplo, eu escolhi aqui um álcool que tem 3 carbonos. A oxidação desse álcool que tem 3 carbonos vai dar origem a um ácido carboxílico que tem 3 carbonos. Isso tem que ser mantido. Tá? Antes que alguém pergunte, porque não aparece no livro, né, mas a gente pode racionalizar, neste exemplo da letra G, oxidação alcoólica, ele menciona apenas a oxidação de um álcool primário transformando-se num ácido carboxílico. Eu poderia fazer essa reação de oxidação se o fármaco fosse um álcool secundário? Sim, poderia. E aí, esse fármaco se transformaria em quê, se ele fosse um álcool secundário? Uma acetona, né, professor? Uma acetona, exatamente. Então, não é porque não está aqui que isso não possa acontecer lá nas enzimas do P450. Tá? Ele citou o exemplo mais comum, que é um álcool primário, mas vocês já sabem o que acontece
quando um álcool secundário é oxidado, né? Ele se transformaria numa cetona, tá? E a letra H, deixa eu voltar aqui para a apostila, é muito parecida com a letra G, né? Então, a letra G é um álcool primário, ele deve passar por aldeído até chegar em ácido carboxílico. E na letra H, que é a última reação de oxidação, é a oxidação aldeídica. Então, é o aldeído, né? Show, é o aldeído, sendo oxidado até ácido carboxílico. Então, tem grandes diferenças em relação à reação anterior? Não, não tem grandes diferenças. E aqui tem também um detalhe, né? Tem aqui uma observação. Apesar de o aldeído ser... Aqui é ser, tá? Saiu C, faltou um R. Apesar de o aldeído ser mais polar do que o ácido, esta reação ocorre para preservar o organismo, pois este é um composto muito eletrofílico. Quem é muito eletrofílico? O aldeído. Aldeídos e cetonas são compostos muito reativos, podendo reagir com várias substâncias nucleofílicas. Então, uma maneira de evitar reações indesejadas no organismo é biotransformando, metabolizando esse composto em alguma coisa que é menos polar, porém menos reativa, acaba sendo menos tóxica ao organismo. Tá bom? Então, no fundo, eu vou colocar aquilo que eu fiz à mão, a letra G e a letra H são praticamente iguais, né? Ó, agora você consegue ver as duas juntas. Então, é álcool primário, que passa por aldeído e vai até ácido carboxílico. Embaixo, oxidação aldeídica. Começa do aldeído e logo termina no ácido carboxílico. Escolhi novamente um composto, um fármaco com 3 carbonos. E esse metabólito aqui é o mesmo metabólito da reação acima, né? Um ácido carboxílico com 3 carbonos. Então, são muito semelhantes. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta aí nessas duas? E com isso a gente finaliza, né? São 8 reações de oxidação, né? Tudo da fase 1. Agora a gente vai entrar nas reações de redução, que são aí o item 2. Alguma pergunta? Pode falar. Na oxidação alcoólica, tem que ter 2 carbonos, obrigatoriamente? Porque você está falando por conta disso aqui, né? É, exatamente, o exemplo dado. Não. Aqui, Guilherme, eu acho que ele deu esse modelo só para você entender que a oxidação é nesse carbono aqui, ó. É esse carbono que vai perder hidrogênio e elétron. Tá? É ele que está sendo oxidado. Então, acho que foi por isso que ele colocou R, CH2, CH2. Inclusive, Guilherme, se esse R for carbono, ele já teria que ter 3, pelo menos, né? Então, aqui serve qualquer tamanho de cadeia carbônica. Não precisa ter 2, não. Pode ser qualquer tamanho. Entendi, obrigado. Tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então, beleza. Então, vamos para o item 2. O item 2 são as reações opostas à oxidação. São as reações de redução. O que vai acontecer nessas reações do item 2? Se nós vamos começar a falar de reações de redução, o que nós vamos observar aí? Na oxidação. Vai ganhar elétron? E o que mais? Só elétron? Hidrogênio. E hidrogênio. É o oposto da oxidação, né? Nas reações de oxidação, nós falamos que ocorre perda de hidrogênio e perda de elétrons. Portanto, nas reações de redução, acontecerá o oposto. Entrada de hidrogênio e entrada de elétrons. Certo? Bom, da mesma forma como nas oxidações, aqui em cima da seta, nós colocamos um oxigênio entre colchetes, nas reações de redução, em cima da seta, nós colocaremos um hidrogênio entre colchetes. Tá bom? Então, essa vai ser a representação das reações de redução. Já vai aparecer aqui naqueles exemplos do que eu fiz à mão. Tá?
Primeiro tipo de redução. Lembrando que é importante entender o nome da reação para facilitar o que vai acontecer. Azorredução. O que é azorredução? Redução, você acabou de dizer o que é. O que significa azo? Nitrogênio. Desculpa, não entendi, Gabriel. Azo é? Nitrogênio. Tá, nitrogênio. É isso aí. Lembram do ano passado, a última matéria do ano, em SAR, sais de diazônio, que era um composto que era ligado ao benzeno, tinha um nitrogênio ligado no outro? Lembram? Sais de diazônio? Isso aqui, sim. azo, é denominação para nitrogênio. Então, eu posso dizer que isso aqui é um azo composto, ou, se você preferir, eu posso dizer que isso é um diazocomposto, porque tem 2 nitrogênios, um ligado ao outro, não é? O que é RR' mesmo? Cadeia carbônica. Cadeia carbônica. Elas podem ser iguais e podem ser diferentes? Sim. Sim. Que função orgânica é essa aqui presente nos metabólitos? Amina São primária. amina. Amina primária. Ou seja, esse azo composto, após sofrer redução, ele gera 2 metabólitos, né? Ambos são aminas primárias. Se o grupo R for igual ao grupo R', esses 2 metabólitos serão idênticos, concordam? Sim. Agora, se o R for diferente do R', os 2 metabólitos serão aminas primárias, porém de cadeias carbônicas de tamanho diferente. Tá? De qualquer forma, os metabólitos são aminas primárias. Então, vamos ver aqui embaixo. Tá? Então, exemplo genérico. Coloca lá o hidrogênio entre colchetes. Tá? Vai haver a quebra dessa ligação dupla aqui. Deixa eu ver se consigo deixar aqui um risquinho. Consigo. Vai haver a quebra dessa ligação dupla, né? Nitrogênio, nitrogênio. E aí, 2 hidrogênios entram de um lado e outros 2 hidrogênios entram do outro, né? Formando aqui 2 grupos amina primária. Tá? De onde vem esses hidrogênios? Do sistema enzimático. Possivelmente de água, de moléculas de água existentes nesse sistema. Tá? Lembrando que a água é a base do nosso organismo, então reações de redução ou oxidação envolvem moléculas de água, moléculas de oxigênio e transporte de elétrons, tá? Que vocês vão ver depois a cadeia de transporte de elétrons em bioquímica. Tá? Olha aqui o exemplo. Eu coloquei grupos diferentes, eu poderia ter colocado grupos iguais. Ó. Coloquei o grupo metil de um lado e o grupo etil do outro, né? Quebra-se essa ligação dupla, nitrogênio, nitrogênio aqui no meio, e aí 2 hidrogênios em um nitrogênio, outros 2 hidrogênios no outro nitrogênio. Portanto, após a redução, teremos 2 aminas primárias, né? Metilamina e etilamina, de acordo com este exemplo. Professor, Oi? os diazocompostos na azorredução vão ser sempre diazocompostos? Você está falando na letra A só? Somente na letra A? Isso, na azorredução vão ser sempre esses diazocompostos, os 2 nitrogênios? Sim. Sim. Tá ok. Nessa aqui de baixo já tem outro nome. Só um detalhe, ó. Vocês estão vendo aqui que formou a amina primária, né? O grupo NH2 não pode ser mais reduzido do que ele já está. Esse é o estado máximo de redução do grupo nitrogênio. Tá? Ele N se transformando em amina. Não dá para reduzir o grupo amina em alguma outra coisa. Não dá. Tá? Letra B. Nitroredução.
Vocês lembram do grupo nitro, lá na SEAR também? Lembra da reação de nitração? Quem é o grupo nitro que a gente colocava no benzeno, lá nas reações do benzeno? É o NO2. É o NO2. Então, ó, o grupo nitro, se você reparar bem, ele é um grupo que contém o nitrogênio oxidado, né? Tem o nitrogênio ligado a oxigênios. Após sofrer redução, o grupo nitro é reduzido e ele se transforma em quê? Numa amina primária. Uma amina primária. Vocês devem ter visto no colégio, não sei se viram o ano passado, com o Sérgio, com o Orsatti, NOx, número de oxidação. Chegaram a ter isso na faculdade? A gente viu com o Orsatti. Orsatti, NOx. Foi no primeiro ano ou foi ano passado? Primeiro ano. Primeiro ano. Se você olhar bem, esse nitrogênio aqui, do NO2, ele tem um NOx positivo, não tem? O oxigênio tem NOx Menos 2. Menos 2, né? Isso. E aí esse nitrogênio vai ter NOx positivo. Então, se eu considerar só o NO2, né, sem a cadeia carbônica, o NOx dele seria mais 4. Certo? Enquanto que no grupo R, se a gente considerar o NH2, qual é o NOx do hidrogênio? Mais um? Mais um. O hidrogênio mais um. Portanto, nesse grupo NH2, como é que fica o NOx do nitrogênio? Vai ficar negativo. Vai ficar negativo. Então, vocês percebem que ele passa de um NOx positivo para um NOx negativo. Olha quantos elétrons ele está ganhando, né? Os hidrogênios e os elétrons. Certo? Então, vamos lá. Exemplo. Isso aqui não é um fármaco, tá? É só para você entender a dinâmica, né? Nitrometano. Nitrometano é o gás nitro que tem lá em carro de corrida, tá? Mas só para você entender a reação em si. O grupo nitro sendo transformado em grupo NH2. Então, não importa quem é o grupo R, ele vai ser transformado em grupo amina. Então, tanto na letra A quanto na letra B, os metabólitos da redução do nitrogênio são sempre aminas primárias, né? Que é a forma mais reduzida possível aí do nitrogênio. E na letra C, peraí que agora tem que mudar de página. Deixa eu achar aqui a página 4. E na letra C, né, dentro ainda do item 2, redução aldeídica ou redução cetônica. Vocês lembram agora acima que eu falei que aqui, apesar dele só ter colocado como exemplo um álcool primário, que essa reação também poderia acontecer com álcool secundário? Aí o Gabriel falou, transformaria-se numa cetona. Lembram disso? Olha aqui o processo oposto. O processo oposto está aqui na letra C, né? O que vai formar quando um aldeído sofre redução? Qual é o produto de redução do aldeído? Um álcool. Um álcool de que tipo? Bom, nesse caso, foi primário. Não. Qualquer aldeído, Gabriel. Qualquer que seja o aldeído, o processo de redução é sempre um álcool primário. A gente não falou agora há pouco que o álcool primário é oxidado vira aldeído e depois o aldeído é oxidado e vira ácido carboxílico? Então, só tem uma possibilidade. O aldeído, quando reduz, ele volta, né? Ele volta para álcool primário. E a cetona, talvez aqui não dê para alguns entenderem que isso é uma cetona, depois eu vou mostrar. A cetona, quando sofre redução, vira o quê? O que é isso aqui? O álcool secundário. O álcool secundário. Vocês conseguem observar entre o fármaco e o metabólito que houve entrada de hidrogênios? Os elétrons não dá para perceber, mas os hidrogênios você consegue contar tanto em cima quanto embaixo que houve a adição de 2 hidrogênios.
Conseguem ver isso aí? Sim. Sim. Então, vamos pegar aqui o meu exemplo. Tá? Redução aldeídica ou cetona. Exemplo, um aldeído de 2 carbonos, quando sofre redução, transforma-se em um álcool primário de 2 carbonos. Uma cetona, quando sofre redução, né? A cetona tem 3 carbonos, então ela é transformada em um álcool secundário de 3 carbonos. Tá? Então, esse item C do tópico 2 é exatamente o oposto do item G do tópico 1. Certo? É o caminho contrário da oxidação. Álcool primário oxida, vira aldeído. Aldeído reduz, volta a ser álcool primário. Álcool secundário oxida, vira cetona. Cetona reduz, vira álcool secundário. Tudo bem aí nas reduções? Nessas só são 3 agora. Só tem 3 aí no item 2. Alguma dúvida em alguma delas? Alguma pergunta? Não? Tudo certo? Tudo certo, professor. Então, ótimo. Vamos passar agora para o item 3. Tá? O item 3, já vou colocar a apostila, ainda faz parte das reações da fase 1. Tá? Só um pouquinho, pessoal. Só um minutinho aqui. Deixa eu achar aqui meu microfone. Só um pouquinho. Pronto. Então, as reações do item 3 ainda fazem parte da fase 1. Tá? São as reações de hidrólise. Por definição, o que é uma reação de hidrólise? Quebra pela água. Quebra da molécula promovida pela água, exatamente. Então, o fármaco será dividido em 2 metabólitos, certo? Vai quebrar e vai ser transformado em 2. O que vai acontecer aqui nesse primeiro exemplo? Uma reação de desamidação. O que vai acontecer na letra A? Tirar o grupo amida. Vai quebrar o grupo amida, não é isso? Se é uma hidrólise, vai haver quebra. Então, não é tirar, vai haver a quebra do grupo amida, da função amida. Na letra A, nós colocamos o oxigênio entre colchetes. No item 2, na letra não, né? No item 1. No item 2, nós colocamos o hidrogênio entre colchetes. O que a gente vai usar agora nas reações do item 3? Não é uma hidrólise? Então, tem que ter água. E lembrando que isso é feito por enzimas. Por que eu estou ressaltando isso? Porque você pode fazer essa mesma reação em laboratório. Você pode fazer uma hidrólise química, que vocês já aprenderam no ano passado, hidrólise de amidas, e na letra B, hidrólise de ésteres, utilizando um catalisador ácido ou um catalisador básico e aquecimento. Então, você pode fazer a quebra de uma amida e a quebra de um éster, né, a hidrólise, por hidrólise química. Só que aqui no organismo não é uma hidrólise química. Você não vai acrescentar nem ácido, nem base, nem aquecimento. Você vai sofrer aí uma hidrólise enzimática. Então, você coloca água e enzima, certo? Então, pode ser que vocês não enxerguem que isso é uma amida. Daqui a pouco vai melhorar quando eu mudar a página. Esse primeiro metabólito, que composto é esse? Que função orgânica, né? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico, muito bem. E o segundo? Amina primária. Amina primária. Então, vão anotando aí os metabólitos. Então, aqui, ó. Eu já fiz até em vermelho o local da quebra, ó. A hidrólise vai promover a quebra aqui, ó, exatamente na função amida. Função amida é isso aqui, ó.
C-O-N no mesmo carbono. Tá? Então, essa hidrólise é exatamente a quebra entre o nitrogênio e o carbono, certo? Água e enzima, quebrou aqui no meio. A água não é formada por H+, e OH-? Não é assim que forma a água? Então, se você olhar bem, ó, aqui, nesse carbono da amida, entrou o OH- da água. E aqui, no nitrogênio, né, onde era NH, onde houve a quebra da ligação, entrou o H+ da água. Tá? Então, eu peguei aqui como exemplo uma amida que tem 2 carbonos de um lado e um carbono ligado no nitrogênio. Quebra-se a ligação do grupo funcional amida, OH+ de um lado, H+ do outro. Aí tem gente que fala assim, mas como é que eu sei? Né? Por que que o OH entra desse lado e o H do outro? Não pode ser o contrário? Como é que eu sei que vai ser assim? Então, como é que a gente faz para lembrar? Por que que o OH entrou de um lado e o H+ do outro? Alguém tem alguma ideia de como a gente pode avaliar isso? No caso do hidrogênio, seria hidrogênio negativo, professor? O nitrogênio ser mais eletronegativo, exatamente. Então, caiu uma barata voadora aqui em cima do computador. Ainda bem que era pequena, já sumiu daí. O nitrogênio, ele não é mais eletronegativo que o carbono? Sim. Não é delta menos no nitrogênio, delta mais no carbono? Sim. Então, se o nitrogênio é delta menos, quem é que vai se ligar no nitrogênio? A parte positiva, o H+. O carbono ligado ao nitrogênio é delta+. Então, quem é que vai ligar nesse carbono? O OH-, né? Tem que ser cargas opostas. Feito? Tranquilo aí na hidrólise de amidas, na Tudo bem. desamidação? Tranquilo. Vocês vão ver que na letra B é quase igual. A letra B é a quebra de um éster. Ó. Desesterificação. Aqui, gente, eu esqueci, tá? Não é que não tem. Embaixo da seta eu deveria ter escrito enzima, né? Eu pus água, faltou escrever enzima. Então, ó, isso aqui é o éster. Depois eu vou mostrar as ligações abertas. Água, enzima. Primeiro metabólito, que função é essa? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Não foi o mesmo metabólito que tinha lá na reação anterior? Sim. Sim. Mesmo metabólito. E qual foi o segundo metabólito no exemplo anterior? Foi uma amina primária. Uma amina primária. E aqui? Que metabólito é esse aqui? O segundo. É um álcool primário. Álcool primário. É um álcool não necessariamente primário, tá? Por que vocês falaram primário? Ah, não, professor, tem a linha, né? Relinha, né? Relinha. Relinha é uma cadeia carbônica que pode ser diferente do R. Mas por quê? É engraçado, de manhã fizeram a mesma coisa, álcool primário. Por que vocês falaram primário? Porque está na ponta da cadeia, professor. Na Mas como é que você sabe se só está escrito R, Gabriel? Como é que você sabe que está na ponta? Porque só tem um R, se tivesse no meio, teria outro R no lado direito. Ô, Gabriel, mas aquele R pode ser o grupo isopropil. Não necessariamente, isso que você está falando não é obrigatório, não. Ali onde está escrito R', se fosse um grupo isopropil, o R', aquilo seria um álcool secundário. Você não tem como saber, né? E engraçado porque de manhã a maioria falou a mesma coisa, um álcool primário. Geralmente, na grande maioria das vezes, esse éster vai acabar liberando por hidrólise um álcool que geralmente é um álcool primário. Mas isso não é regra, tá? O que eu estou falando é que é o mais comum, mas você não pode dizer que é regra que aquilo é um álcool primário. Depende de quem é. Você vai ver que no exemplo que eu fiz à mão, vou colocar aqui de novo, no exemplo que eu fiz à mão, eu fiz com um álcool primário, porque é o mais comum, de fato. Né? Aqui não dá para saber, mas aqui, ó, por coincidência vai ser um álcool primário, porque é o mais comum.
Mas se eu tivesse colocado aqui CH, CH3, CH3, seria um álcool secundário. Tá? Eu ia cometer o mesmo erro, professor, que eu ia assumir a mesma coisa. Então, mas é engraçado. Eu ia fazer a mesma afirmação. A maioria vai falar isso. Eu não sei por quê que vocês acham que só porque tem R' ou H. Ó, se vocês pegarem a aula de álcoois do ano passado, na química orgânica, tá lá. Estrutura geral, né? Fórmula estrutural, tá lá. ROH. E quando a gente fala estrutura geral, é para qualquer álcool ROH. Diferentemente de quando eu coloco as estruturas para escrever a classificação de primário, secundário e terciário. Aí eu coloco as estruturas específicas para o primário, para o secundário e para o terciário. Mas na fórmula geral, ROH pode ser qualquer tipo de álcool. Né? Esse R pode ser qualquer tipo de cadeia carbônica. Verdade. Certo? Verdade. Então, ó, reparem que o procedimento de hidrólise que acontece aqui no item B, ele é idêntico ao do item A. Qual é a diferença entre a molécula do éster e a molécula da amida? Qual é a diferença que tem entre as duas? Está aqui, ó. A diferença é só isso aqui. Na amida é C-O nitrogênio. No éster é C-O oxigênio. É por isso que o primeiro produto, o primeiro metabólito, né, é um ácido carboxílico nos dois casos. Por quê? Essa parte de cima, que tem o grupo RC-O, é comum aos dois. RC-O. É por isso que só o segundo metabólito é diferente. Né? Que aqui no caso, por que é uma amina? Porque aqui tem o nitrogênio da amida. Por que aqui é um álcool? Porque aqui tem o oxigênio do éster, que vai dar origem ao álcool. Vocês lembram que quando a gente aprendeu preparações desses compostos, para preparar um éster, a gente usava, né, uma das maneiras era ácido carboxílico mais álcool, quando reage, forma éster e sobra água, aí você tinha que tirar a água da reação para evitar o equilíbrio químico. Então a gente está falando na reação oposta. Ácido carboxílico mais álcool forma éster e sobra água. Éster, sendo hidrolisado por água, gera novamente o ácido carboxílico e o álcool. Tá? Então, os processos são idênticos. Ó. A quebra da molécula acontece no mesmo ponto. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono, é delta menos. Então, nesse oxigênio vai entrar o H+ da água, porque ele é mais eletronegativo. E o carbono aqui é delta mais. Então, nesse carbono que tem densidade de carga positiva, vai entrar o OH-. Tá? O mesmo raciocínio que eu usei aqui em cima. Então, essas duas hidrólises são extremamente semelhantes. Tá? Alguma pergunta aqui nas hidrólises? Tranquilo. Bem, então eu vou fechar essa página 4. E aí a gente já vai começar o item 2, fase 2 na sequência. Antes disso, deixa eu só parar aqui um pouquinho. Falta 3 minutos para cair, eu vou falar outra coisa, aí na volta a gente começa, senão eu vou estar falando a primeira, vai cair. Pessoal, está confirmado, semana que vem começam as aulas práticas, tá? Até amanhã eu vou colocar para vocês no material didático a lista dos alunos divididos em 2 turmas, tá bom? Aquela lista que eu peguei com vocês semana passada, mandei para a Bárbara e eu falei para ela hoje, ela disse que eu já posso colocar no material didático com as turmas divididas. Então, se der tempo, eu coloco hoje à noite depois da aula, se não, eu ponho amanhã. Então, vocês depois, por favor, olhem no material didático, tá? Semana que vem, quarta-feira, às 19 horas. No horário de vocês, está dizendo que começa às 19h15, né? A minha aula. Tá às 19h15, em vez das 19. Bom, às 7 horas eu já estarei lá. Então, a gente vai começar entre 7 e 7h15, lá no laboratório com a turma A. Turma B, fica em casa e vai ter aula com a Bárbara, né? Aí provavelmente continua na aula online. A não ser que a Bárbara tenha marcado o laboratório. Aí eu não sei se ela marcou o laboratório ou não. Para as duas, a minha e da Bárbara, você está falando, Letícia? Para as duas de quarta-feira? Sim, aqui vale para mim e vale para ela.
Turma A está comigo, turma B está com ela. Sim, é isso aí. Tá? Que mais? Um outro aviso. Aproveitar esse tempinho que está sobrando, antes de cair. Então, a partir da semana que vem, nós teremos 4 semanas seguidas de aula prática às quartas-feiras. Tá? Turma A, turma B, turma A, turma B. Então, são 4 semanas seguidas. É quase até o final de março. Aí tem mais uma aula teórica de quarta-feira antes da P1. Então, nós ficaremos restritos às aulas teóricas de sextas-feiras, que inclusive já é um período curto de aula, né? Porque durante a semana a gente tem aula das 7 às 8h40, das 8h50 às 10h30, tem 1h40. E às sextas-feiras nós estamos fazendo apenas 1 hora de aula, porque pelo horário começaria às 6h30, mas eu sei que a maioria não consegue chegar. Então a gente já está com uma aula mais curta do que o normal, né? Em vez de ter 1h40, a gente está fazendo 1 hora de aula. E eu vou acabar ficando mais adiantado no diurno. Por quê? Porque no diurno eu só tenho uma turma de laboratório, não tem turma A e B, porque não tem quase aluno de manhã. Então, eu tenho uma aula curta com eles toda quinta e eu tenho aula prática quarta-feira de manhã. Só que eu vou com eles para o laboratório quarta-feira que vem, junto com a turma A. No dia que a turma B estiver no laboratório, o diurno vai estar tendo aula teórica. Então, naturalmente, eles vão ficar um pouco adiantados em relação a vocês. E não é só pelo fato deles ficarem adiantados. Vocês acabariam ficando mais atrasados por conta dessa aula ser muito curta às sextas-feiras. Então, a partir da segunda semana de março, eu vou acabar disponibilizando também algumas... Fase 2. Aqui. Fase 2 é a chamada fase de síntese ou conjugação. O que é conjugação mesmo? Seria unir. Seria? Unir. Unir, juntar, exatamente. Então, como é que vai funcionar a fase 2? Ela tem uma diferença em relação à fase 1. Dá para ver aqui nesses primeiros, ó. Vocês estão vendo que tem, ó, alguma coisa mais outra coisa formando metabólito? Tá vendo que praticamente todas elas é assim? Nas de fase 1 não era, né? Eu desenhava o fármaco, setinha, metabólito. Bom, se a gente está falando em conjugação, conjugação é junção, união. Então, essa estrutura que está à esquerda, mais à esquerda, né? Por exemplo, no item A é isso aqui. Essa estrutura que está mais à esquerda é o fármaco. Tá? Essa segunda estrutura, antes da seta, o que é isso? É uma substância endógena. Você vai ver que na maioria dos casos, acho que tirando a letra C, essa substância que está ainda ao lado esquerdo da seta, que está em azul, é uma substância endógena. O que é isso? É uma substância que o seu organismo produz, que é ela que vai se associar, que vai se conjugar com o fármaco e vai transformar um fármaco no metabólito que vai ser eliminado aí após a fase 2. Deu para entender? Então, à esquerda da seta, fármaco, substância endógena. Formando um metabólito, que geralmente vai ser essa primeira estrutura aqui, logo depois da seta. E isso aqui, né, vou chamar, como vocês estão habituados, vou falar subproduto. É o que vai restar da nossa substância endógena. Depois que ela reagir com o fármaco, ela vai sobrar alguma coisa, que é isso aqui. Entenderam que o esquema é um pouco diferente agora? Né? O fármaco precisa se unir a alguma substância orgânica, né, produzida por nós. Tá? Primeira reação da fase 2, metilação. O que vai acontecer aqui nessa reação de metilação? Seria adicionar um radical metil? Seria a inserção de um grupo metil, exatamente. Então, o nome já diz o que vai acontecer. Ô, Guilherme, esse grupo metil ele vai ser inserido no fármaco, não é isso?
Isso. E de onde vai vir esse grupo metil? Acredito que do adenosilmetionina. Da substância endógena, né? Da S-adenosilmetionina, certo? Exatamente. Né? Não pode ser de outro lugar. Vai ser da S-adenosilmetionina. Tá olhando a barata. Tá voando. Eu tinha sumido, voltou a voar aqui, perto da minha cabeça. Ave Maria, mata isso, Pandini. Não, deixa ela lá quieta no canto. É pequenininha. Eu falei sem querer, não tinha visto que tava no Essa microfone. adenosilmetionina é a substância que vai promover a metilação no fármaco. Tá bom. Que função orgânica é essa aqui no fármaco? Antes de você me responder isso, quem é esse X aqui? É um Halogênio. Eu sabia que vocês iam responder isso. Porque vocês estão pensando no ano passado, não é? Com certeza. No caderno do ano passado, toda vez que aparecia X, era halogênio, não era? Mas aí não pode ser porque ele está fazendo uma ligação com hidrogênio também, né? Ah, agora sim. Espera só um pouquinho. Matou. Não pode ser o halogênio nesse caso. Por que não pode ser o halogênio? Porque o halogênio faz quantas ligações? Faz apenas uma. Uma. E esse X aí está fazendo quantas? 2 ligações. Gente, eu não sei por quê, mas o livro resolveu chamar todo mundo de X aqui. Tá? Então, cuidado. Esse X não pode ser um halogênio. Tá? Halogênio só faz uma ligação. Então, quem pode ser esse X aí? Uma cadeia carbônica? Não sei. Cadeia carbônica é o R. Tem que ser um átomo que faz 2 ligações, não é isso? Sim, sim. Pode ser um oxigênio, nitrogênio. Pode ser um oxigênio. O nitrogênio faz 3, né? O nitrogênio faz 3. Pode ser um oxigênio ou pode ser quem mais? O enxofre? Enxofre. Enxofre. Os mais comuns. Se for um oxigênio no lugar do X, qual vai ser essa função orgânica aqui? Vai Álcool. virar um álcool. Vai ser um álcool. Se no lugar desse X for um oxigênio, vai ser um álcool. Muito bem. E se no lugar do X for um enxofre? Vai virar um tiol. Vai virar um tiol, ou também chamado de mercaptana, lembra? Maravilha. Então vamos pôr no que eu fiz à mão. Tá aqui. Aqui eu já nem vou colocar a reação genérica. Você acabou de ver a reação genérica. Aqui eu já vou colocar o exemplo. Então, o meu fármaco aqui é o quê? Um álcool. Um álcool. S-adenosilmetionina. É a substância endógena que vai promover o quê? A metilação. Então, a metilação, se você olhar aqui o exemplo, não vai sair esse hidrogênio aqui, e no lugar desse hidrogênio vai entrar um grupo metila, não é isso? S-adenosilmetionina, pessoal, é um cofator enzimático, é um cofator de uma enzima. Tá? É dele que vai sair o grupo metil. E a S-adenosilmetionina, quando ela perde o grupo metil, ela muda de nome, porque ela se transforma numa outra substância. Ela se transforma em S-adenosilcisteína, ou homocisteína. Então, a S-adenosilmetionina nada mais é do que uma substância transferidora de grupo metilo. Aí o hidrogênio que sumiu daqui, não sei, foi embora com a enzima. Não sei para onde é que ele foi. Mas ele foi removido, transformado num éter, e aí nessa forma conjugada ele vai embora e sobra S-adenosilcisteína, que depois, dentro do nosso organismo, reage com alguma outra substância e se transforma novamente em S-adenosilmetionina, fazendo um novo ciclo de reações. Ele pode ser regenerado. Oi? O que eu não entendo, não sei se você vai falar sobre isso, é porque está transformando um composto polar em um composto completamente apolar, que nem o éter. Então, não faz sentido. Sim, eu concordo com a sua pergunta. É que é o seguinte, aqui a gente está pensando, isso aqui não seria um fármaco, né? Isso aqui seria o etanol.
Mas vamos pensar Sim. num fármaco? Vamos pensar num fármaco maior? Se você pensar num fármaco grande, né, de tamanho maior, é claro que o grupo OH vai ser mais polar que o grupo OCH3. Se você for pensar nessas estruturas em si, são polaridades completamente diferentes, né? O álcool de uma cadeia pequena e o éter, não importa mais na cadeia. Você concorda que se esse fármaco tivesse uma hidroxila e tivesse vários carbonos, esse grupo OH não seria suficiente para torná-lo polar? Se fosse uma Não, não molécula seria. grande, não seria. Se fosse uma É. molécula com anel aromático, vários carbonos, então você não ia estar mudando tanto assim a polaridade como neste exemplo, que é uma cadeia pequena que eu coloquei. Né? Pensando num fármaco, que geralmente é uma molécula grande, esse grupo OH ligado num radical carbônico grande já seria pouco polar, né? Já seria apolar por si só. Eu tinha outra teoria, mas eu não sei se ia fazer sentido, que é quando transformasse em um éter, ele passaria de novo pela fase 1 para aí acontecer aquela reação lá da oxidação. Da desalquilação. Mas Isso. se isso acontecer, ô Gabriel, vamos supor que isso fosse provável, tá? Que não é. Vamos supor que fosse. O álcool reagiu com essa adenosilmetionina, virou um éter. Aí você joga esse éter lá para a fase 1, faz uma desalquilação, que é isso aqui que você está falando, né? E aí você volta a ter álcool. Aí o álcool vira éter de novo e o éter volta a ser álcool. Não faz sentido. Eu concordo com você. Eu também acho estranho. Mas isso está no livro. Eu também acho estranho. Por que eu vou metilar? Porque qualquer composto que tem aqui OH, SH, mesmo que pudesse ser um NH2, que isso não vai acontecer com NH2, tá? Mas é sempre mais polar do que quando você tira o hidrogênio e bota uma metila. Qualquer um desses vai ser mais polar. Então, por que ele faz essa reação? Qual é a outra explicação que eu tenho, né, que não está no livro? Quando uma reação transforma um composto que é mais polar em um composto menos polar, Gabriel, é porque ele acaba sendo menos tóxico, menos reativo, evita algum tipo de reação cruzada, como, por exemplo, com material genético, com o DNA, que poderia afetar uma célula. É para você reduzir toxicidade, é para você proteger o organismo daquele grupo. Né? Você viu que na fase 1 já tem reação para álcool, né? Ó, a gente viu aqui, ó, reação de oxidação alcoólica. E aí na fase 2, a gente vai ver que tem mais umas 3 ou 4 reações para álcoois. Uma, duas, três. Mais 3 reações só para álcool. Então tem bastante reação que visa transformar o álcool em alguma outra coisa. Tá? Então é possível, é bem provável que esse grupo hidroxila seja relativamente tóxico para nós. Por isso que é melhor transformá-lo em alguma outra coisa, mesmo que ele seja menos polar neste caso. Entendi. Tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui no Google. S-adenosilmetionina. Quero mostrar a estrutura química para vocês entenderem o que acontece. Tá? É muito conhecido como SAMe, né? S-adenosilmetionina, S-A-M-E. Eu estou abrindo aqui, eu vou mostrar como é que ele doa metila aqui. Tá. Ainda não apareceu a página do Google, né? Não. Então eu vou ter que fazer isso aqui, vou parar o compartilhamento e vou fazer um novo compartilhamento. Pronto. Agora apareceu, não apareceu? Sim. Então, olha só. S-adenosilmetionina. Aqui ele fala SAM, tem lugar que fala SAMe. S-A-M-E. Né? É um cofator enzimático envolvido na transferência de grupos metila. Então, ele é um doador específico de grupo metilo. A S-adenosilmetionina foi descoberta em 52. É formada, como é que ela é produzida? Como é que ela se forma no organismo? Pela reação entre ATP, que vocês sabem o que é, com metionina, que é um aminoácido. Então, esse aminoácido metionina reage com ATP, mediante a ação de uma enzima, né, metionina adenosiltransferase, formando
a S-adenosilmetionina. Dá para ver aqui à direita a estrutura dela? Sim. Então, ó, esse pedacinho aqui que eu vou passar o mouse, ó, base nitrogenada e açúcar, é a parte que vem do ATP, né? Os fosfatos saem. E essa parte aqui à esquerda, ó, carbono, enxofre, não, esse carbono ainda é do álcool, do açúcar. Enxofre, isso tudo aqui vem do aminoácido. Vocês estão vendo aqui onde está a ponta do mouse? Esse enxofre está com carga positiva? Dá para ver? Sim. Sim. Por que, professor? Se o enxofre pode estender a sua... Octeto? Sabe por que que tá positivo? Então, o enxofre faz quantas ligações para ficar estável, neutro? 2, né? 2. Só que o enxofre tem 2 pares de elétrons que ele não usa, que nem o oxigênio, não é? Ah, tá bom, sim. Se ele pegar um desses pares de elétrons e reagir, por exemplo, com um aleto de alquila, CH3I, esse carbono do aleto de alquila não tem delta mais, ligado a um halogênio? Se esse enxofre fornece o par de elétrons para um carbono com densidade de carga positiva, você forma uma ligação enxofre e carbono, e como o enxofre perdeu o par de elétrons, né, ele formou uma ligação com carbono, ele está fazendo uma ligação a mais do que ele deveria, ele fica com carga positiva. E como o enxofre é mais eletronegativo que o carbono, ele puxa elétrons do carbono para ele, até porque ele está positivo. Então, esse carbono aqui é altamente eletrofílico, ele é altamente propício a ser transferido para um grupo que tenha par de elétrons, por ele ter deficiência de elétrons, por ser um grupo eletrofílico. E na hora que você solta esse carbono daqui, esse CH3, o enxofre volta a ter o par de elétrons dele, né? Volta a ficar estável, e aí ele não se chama mais metionina, ele chama-se homocisteína. É um outro aminoácido. É o aminoácido sem o grupo metil. Tá? Então, ele é especialmente ele é feito para isso, para transferência de grupo metilo. Tá? Eu queria mostrar aqui a estrutura que tem o enxofre. Ô, Gabriel, diferentemente do oxigênio, como o enxofre tem uma camada a mais, né? Ele está na camada abaixo do oxigênio, o enxofre pode expandir o octeto com aqueles 4 elétrons que ele não usa, ele pode fazer até 6 ligações. Ele pode ter 12 elétrons na última camada expandindo. É porque o enxofre do sulfóxido, ele é normal, ele não tem carga positiva, e ele está fazendo 4 ligações, por exemplo. É, mas ali, você lembra, não sei se na tua época da escola ainda falava em ligação dativa. Não, essa eu nunca ouvi falar. Não falava mais, né? Ligação dativa é um compartilhamento de um par de elétrons. Então, ali é a antiga ligação dativa. É o compartilhamento de um par de elétrons do enxofre com um par de elétrons do oxigênio. Por isso que no sulfóxido não tem carga. Mas há quem diga que não é a maneira mais correta de escrever um sulfóxido com uma ligação dupla. Porque, de fato, os pesquisadores dizem que a ligação dupla carbono-carbono é uma ligação dupla de verdade. E que a ligação dupla oxigênio-enxofre não é uma ligação dupla de verdade. Então, o jeito mais certo de escrever aquilo seria escrever S simples O. Carga negativa no oxigênio, carga positiva no enxofre, pelo oxigênio ser mais eletronegativo do que o enxofre. Só que isso a gente encontra em artigos, né, em trabalhos de mestrado, doutorado. Na graduação a gente escreve S dupla O, porque aí você consegue entender que o oxigênio está com o octeto completo, e nesse caso o enxofre está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele está com 10 elétrons na última camada, no sulfóxido. Então ele já expandiu de 8 para 10, sendo que ele poderia expandir até 12 na última camada, né? Formando 6 ligações simples separadas. O enxofre pode fazer isso. No sulfóxido você está vendo ele fazer 4. E quando ele expande o octeto dele para 12, ele continua não tendo carga. São todas ligações covalentes, então ele não tem carga. Tá? Mas isso, né, a gente não ensina na faculdade. Isso tudo eu fui aprender na pós-graduação. Porque justamente eu trabalhei com compostos de enxofre, sulfetos, sulfóxidos, tióis. Eu trabalhei muito com esses compostos. Então, existe, né, eu fiz uma disciplina que chamava Química dos Compostos de Enxofre. Foi uma disciplina só para aprender reações, preparações, propriedades, características de compostos de enxofre. E tem outros além disso que eu falei, né? Tiol, sulfeto, sulfóxido, tem sulfona, tem sulfurana, tem um monte de coisa de enxofre que vocês nunca viram e nem vão usar isso no curso.
Então, a química do enxofre é uma química à parte dentro da química orgânica. É um capítulo só para estudar enxofre. Tudo bem? Lá no primeiro exemplo, na transferência do grupo metila, do SAMI? Alguma pergunta? Então tá, então vamos passar para a segunda. Então aqui, letra A, tudo bem. Letra B, acilação. Esse nome já é mais difícil. O que significa acilação? Ser usado um grupo acila, professor? Vai ser usado não, Ricardo, vai ser inserido um grupo acila. Inserido, né? Inserir, né? E, ó, metilação, inserir um grupo metila. Acilação, inserir um grupo acila. Fala, Gabriel. Isso, que é exatamente o exemplo que eu pus. Se for um álcool, vai formar um éter. E se for um tiol, forma o quê? Fala para mim. A gente já viu isso na aula passada. Se for um tiol, SH, você tira o H e põe a metila, aquele tiol vira o quê? Ó, vai virar isso aqui, ó. Não é isso aqui que vai virar? Se você tirar o hidrogênio do tiol e entrar um metil, não é isso que vai se formar? Isso, sulfeto, exatamente. Aí é um sulfeto. De nada. Então, na reação de acilação, vai acontecer a entrada de um grupo acila. Já vou contar o que é grupo acila. Então, o nosso fármaco pertence a qual função orgânica? Amina. Uma amina primária. Uhum. E o que é isso aqui? Alguém tem ideia o que é isso aqui? É a substância endógena, né? Mas alguém tem ideia do nome disso? Já viram na vida? Já ouviram falar? Coenzima A. Isso, acetilcoenzima A. Não, o nome completo é acetilcoenzima A. Vocês que estão no começo do terceiro ainda vão ouvir falar bastante disso na bioquímica com a Beth. Acetilcoenzima A participa de uma série de reações de acilação no nosso organismo. Então, podem anotar esse nome, acetilcoenzima A. Por isso que tem esse CoA aqui no final. Reparem que na estrutura da acetilcoenzima A, especificamente junto da coenzima A, tem um enxofre aqui, tá vendo? Tem um enxofre nessa coenzima, tá bom. Então, o fármaco é uma amina primária, o metabólito, a substância endógena, acetilcoenzima A. E o metabólito, o que é isso aqui que se formou? Uma amida, né? O metabólito é uma amida. Você está vendo que esse grupo aqui, ó, que entrou na amina, C-OCH3, é esse grupo que veio daqui? Não tudo, eu não estou conseguindo deixar em azul, só o pedacinho que eu quero. Não estou conseguindo. É o CH3CO. Pronto, agora ficou. Essa é a parte da acetilcoenzima A que entra na amina. É o grupo acetil. Então, CH3COO é o grupo acetil. E depois que a acetilcoenzima A libera o grupo acetil, o que restou? Coenzima A. Esse enxofre faz parte da coenzima A, que depois no organismo liga-se novamente a uma outra molécula de grupo acetil, formando novamente acetilcoenzima A. Isso é cíclico, tá? Então, vamos ver aqui no que eu fiz à mão. Então, nome da reação é acilação. Por que ela tem esse nome? Porque você adiciona grupo acila. Grupo acila é isso aqui que eu coloquei entre parênteses. Então, inserir grupo acila é inserir grupo RC-OO. Certo? E aí eu vou te falar alguns nomes específicos.
Eu não falei agora para vocês que o nome disso aqui é acetilcoenzima A? Não vai fazer uma reação de acilação? Esse aqui não é o grupo acila do acetil-CoA? Não é o CH3C-O? Não é ele o grupo acila neste caso? Esse grupo acila tem 2 carbonos. Então, este grupo acila chama-se grupo acetila. Então, eu chamo de acetilação. Acetilação é a reação de acilação que acontece com a entrada de 2 carbonos. Ah, e se no lugar do R fosse hidrogênio? E se esse grupo tivesse um carbono só? Aí seria uma reação de acilação chamada formilação. Lembra de formol, formaldeído, que é um aldeído que tem um carbono? Então, se eu fizesse uma acilação com um carbono, seria uma formilação. Se eu fizesse uma acilação com 3 carbonos, seria uma propionilação. E assim por diante. Então, vocês vão ouvir que no organismo, a reação de acilação que acontece é a acetilação, devido ao grupo acetil. Lembra que o ácido etanóico chamava ácido acético? O aldeído de 2 carbonos chama acetaldeído? Então, esse aqui é o grupo acetil. É o que tem 2 carbonos, né? CH3C-O. Então, o que entra aqui na amina primária é justamente o grupo acetil. Tá? A amina primária formou uma amida e sobra aqui, da acetilcoenzima A, sobra a coenzima A. Ela pega um novo grupo acetil, transforma-se novamente na acetilcoenzima A, podendo fazer uma nova reação. Tudo bem aí na letra B? Deu para entender? Sim. Então, maravilha. Letra C. Letra C, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Daqui a pouco eu já vou explicar o porquê, para depois ninguém falar bobagem fora da faculdade, fora da aula. Formação de tiocianato. Já ouviram falar em tiocianato? Tiocianato é esse grupo aqui. Ó. Lembra que tio é prefixo para denominar enxofre? Então, tiocianato é enxofre ligado ao grupo CN. Então, isso é o grupo tiocianato. Tá? Então, esse é o tiocianato. Opa! Esse é o tiocianato, é um metabólito. E isso aqui é um sal, né, chamado sulfito de sódio. Por que sobrou esse sulfito de sódio? Porque aqui no início da reação a gente tem tiosulfato de sódio. Tiosulfato de sódio vai dar, tá vendo que tem 2 enxofres? Ele dá um enxofre para o HCN, forma HSCN. Portanto, sobra Na2SO3. Tá? Isso aqui não vou nem chamar de fármaco, eu vou te chamar de veneno, já te explico por quê. Isso aqui não é uma substância endógena, você teria que ingerir isso para tentar reverter o efeito desse veneno. Para tentar, mas isso não funciona. Formaria, né, em teoria, um tiocianato, que não é uma substância tóxica, que nem o cianeto, e sobraria esse sal, sulfito de sódio. Então, falem para mim, alguém sabe o que é HCN? Ácido cianídrico. Se tiver em solução, né, Guilherme? Se for líquido. E se for gasoso? O gasoso? Como é que é o nome? Cianeto? Cianeto de quê? De hidrogênio. Cianeto de hidrogênio. É a mesma coisa que o HCl. Vocês estão acostumados a falar que o HCl é ácido clorídrico, não é? Sim. Se ele for ionizado, se ele tiver em água. E se for HCl gasoso, que não é iônico, que é molecular? Cloreto de hidrogênio. Então, aqui, você falou ácido cianídrico, se for gasoso, né, não aquoso, cianeto de hidrogênio. Alguém sabe me dizer o que isso aqui faz? Não deixa o oxigênio se ligar, né, professor, na molécula, né, na hemoglobina. Isso. Oh, tu já estudou antes da aula, Ricardo? Não, acho que já tinha sido comentado isso aí, professor. O senhor já comentou, professor. Tá?
Então, ali, o cianeto de hidrogênio seria um composto molecular. Mas assim, se você inalar cianeto de hidrogênio, no teu corpo não tem água, seja na tua narina, na tua garganta, no teu estômago não tem água, ele rapidamente vai se transformar em HCN. H mais CN menos. Tá? O que acontece? O cianeto te mata por asfixia. Por quê? Eu já expliquei como é que ele liga lá no ferro do grupo M? Cheguei a explicar isso? Não. Não? Não, só comentou, professor, não chegou a entrar em detalhes. Tá. Vocês vão ver isso também em bioquímica com a Beth. Ela vai falar sobre isso na cadeia respiratória. Mas o que eu vou adiantar? O que nós temos lá no meio da hemoglobina, do grupo M? Quem é que transporta o oxigênio para as células? Ferro. É o ferro. Aquele ferro que tem lá é ferro 2+, certo? Tem que ser o ferro 2. Né? E aí, como é que ele transporta o oxigênio? Tem uma interação química entre par de elétron do oxigênio com ferro, que é uma interação fraca. Né? O oxigênio associa ao ferro, anda no organismo, quando chegar na célula ele desprende aquele oxigênio para a célula ter oxigênio. Tá? Então, o oxigênio é uma molécula neutra, certo? O ferro é uma molécula com carga, é um átomo com carga positiva. Então, você tem o ferro 2+ interagindo com o oxigênio neutro. Então como é que é possível essa interação? Porque o oxigênio tem par de elétron que ele não usa. E elétron tem carga negativa, por isso que eles têm essa interação fraca. E o cianeto tem carga negativa, não tem? CN-. Quem se liga melhor no ferro? O oxigênio que é neutro ou o cianeto que é positivo? Desculpa, o cianeto que é negativo, né? Quem vai se ligar melhor ao ferro? Cianeto. Sem dúvida nenhuma, o cianeto. Inclusive, liga e não desgruda mais. Você liga um positivo com um negativo, não solta. E se ele não solta, você não consegue transportar o oxigênio, certo? E dependendo da quantidade de cianeto que foi ingerida, acabou. Não dá tempo de reverter. O que ele está dizendo nessa reação que eu estava mostrando é que se você ingerir tiosulfato de sódio, que seu organismo não produz, você conseguiria transformar o cianeto em tiocianato, que não é tóxico como o cianeto. Ele já não se ligaria ao ferro e não te mataria por asfixia. Então, em primeiro lugar, alguém tem tiosulfato de sódio aí em casa agora? Alguém anda com tiosulfato de sódio na bolsa? Nem eu. Então, começa desse ponto. Segundo ponto, isso funcionaria se você tivesse ingerido uma dose de microgramas de cianeto. Talvez desse tempo, talvez funcionasse. Se não, 1 grão de arroz de cianeto mata um adulto. Cianeto, a gente compra ele na forma de sal. A gente compra cianeto de sódio ou cianeto de potássio. Eu já manuseei cianeto. Eu já vi como é que é. Parece uma pedrinha de sal grosso. Acho que era cianeto de potássio. Se você manuseia isso, você não pode nem pensar em colocar a mão na boca, no rosto, quando você está mexendo nisso. De preferência, nem manusear com a mão, ou de luva, ou com pinça, para fazer algumas reações químicas. Como eu ensinei a vocês no ano passado, formação de cianidrinas. Tem algumas reações químicas que a gente usa cianeto, mas tem que ser em ambiente controlado. Você não pode jogar cianeto em cima de ácido, senão ele vira HCN. Né? Então, aquilo, gente, ninguém vai me dizer que aprendeu na aula que já descobriu uma maneira de ressuscitar ou de fazer com que uma pessoa não morra asfixiada por cianeto, porque não vai acontecer. Vocês já ouviram falar em mandioca brava? É um tipo de mandioca que tem muito no norte, no nordeste. Já ouviram falar? Eu acho que aqui na região sudeste não tem mandioca brava. É um tipo de mandioca que tem muito cianeto nessa mandioca. Então, o pessoal lá do norte, do nordeste, principalmente acho que do nordeste, que consome mandioca brava, parece que você tem que cozinhar essa mandioca horas e horas para você ir quebrando esses grupos cianeto que tem na mandioca e isso vai evaporando, vai embora. Porque se você comer mandioca pouco cozida ou cozida em tempo insuficiente, no seu organismo vai haver liberação de cianeto quando você for digerir e aí você morre asfixiado. Tá? Um outro caso interessante, que dizem que poderia ter salvado vidas, vocês lembram, já deve estar fazendo aí uns 7 anos, eu acho, 6, 7 anos, 8 anos talvez, do incêndio da Boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul?
Sim. Vocês lembram que morreram 200 e tantas pessoas asfixiadas? Sim. O que aconteceu? Era uma boate, tinha um revestimento de espuma lá, num determinado pedaço da boate. Aquela espuma, por pirólise, né, por ação do fogo, ela liberou cianeto. Aquela espuma era feita de um polímero que continha cianeto na estrutura. E com o fogo, você vai quebrando as ligações químicas e liberou cianeto. Num espaço pequeno, com pouca ventilação, uma quantidade de cianeto grande, todo mundo respirando aquilo. Foi por isso que tanta gente morreu em tão pouco tempo. Não foi pela chama em si, não foi por excesso de monóxido de carbono inalado, foi por intoxicação por cianeto. Disseram na época, eu nem sabia disso, depois é que eu fui procurar a estrutura, que algumas mortes poderiam ter sido evitadas, né? Claro, daquelas pessoas em que o SAMU chegou, ainda respiravam, provavelmente por ter inalado uma dose pequena de cianeto, poderiam ter sido salvas se tivesse sido aplicado vitamina B12 injetável, né? Mas imagina, 200 e tantas pessoas, por mais que chegassem 20 viaturas de SAMU, não ia ter tempo e nem vitamina B12 injetável para aplicar em tanta gente. Mas enfim, né? Dizem que a vitamina B12 funciona como um antídoto por intoxicação por cianeto. Aí eu fiquei curioso e eu fui dar uma olhada. Por que a vitamina B12 funciona como antídoto? Ela é capaz de reverter intoxicação por cianeto, dependendo da quantidade, claro, e dependendo do tempo que você demora para aplicar. A vitamina B12 tem uma estrutura, chama-se cobalamina. Tem uma estrutura química muito parecida com a hemoglobina, com o grupo M. Então, é como se você estivesse enganando. Você injeta a vitamina B12, ela vai ficar numa concentração alta, o cianeto se liga na vitamina B12 e deixa o grupo M da hemoglobina livre para ela poder transportar o oxigênio. Tá? Então, eu desconhecia isso também. Eu fiquei sabendo disso naquela época que apareceram nos comentários. Eu falei, como assim? Deixa eu dar uma olhada. E aí foi que eu descobri isso. Tá? Gente, vai cair em poucos segundos. A gente volta mais uma vez para continuar aqui. Tá? Vai cair já já. Vai faltar uns 10, 15 segundos. Deixa eu parar de gravar. Vai esse último pedaço. Professor, Oi. não tem uma solução de tisulfato que é usada em titulação? Titulação química, você está falando? Isso. Pode ser que tenha, agora eu não me recordo. Para titular o quê? Você lembra? Então, eu não lembro exatamente o que era titulado com isso, mas eu acho que eu já tinha visto no laboratório que eu trabalhei. Cianeto não é, né? Com certeza. Com certeza não, né? Isso pode ser que tenha sim. Tisulfato pode ser usado para titulação, sim. Então vamos lá. Letra D. A letra D, pessoal, do jeito que está no livro, deixa eu botar o livro primeiro, a apostila. Do jeito que está na apostila, ela está bem complexa de ser entendido. Ó. Você olha aqui na apostila, RX de um lado é o fármaco, ele não escreve quem é a substância endógena. Do outro lado, ele coloca o metabólito e só escreve o nome, formação de ácido mercaptúrico. Aí você fala, nossa, complicado de entender assim, né? Só desse jeito. Então, quem é o fármaco? Que função orgânica nós temos aqui no fármaco? Um halogênio? Aleto de alquila? Agora sim, né? Um aleto de alquila. Né? X é o halogênio ligado em cadeia carbônica. E aí você vê que esse aleto de alquila vira isso aqui, né? Esse ácido mercaptúrico. Então você está vendo que esse R do aleto de alquila está aqui. E o X, a gente não sabe o que acontece. Vamos dar uma melhorada nisso? Então eu peguei aqui como exemplo um aleto de alquila, tá? CH3I. Isso aqui, pessoal, é a substância orgânica que você tem que ter para poder formar esse metabólito. Concorda? Que para formar isso, que está aqui à direita, além do aleto de alquila, a substância endógena só pode ser isso aqui?
Então, essa dedução a gente pode fazer. Mesmo o livro não escrevendo, se formou tudo isso do lado direito, de onde é que vem esse monte de carbono, esse enxofre? Só pode vir dessa substância endógena. Então, isso aqui é um ácido mercaptúrico que forma um ácido mercaptúrico alquilado. Por que ele chama ácido mercaptúrico? De onde que vem esse nome? Por causa do enxofre, professor? E a palavra ácido? Por quê? Por causa do ácido carboxílico ali no final. Isso. Então, você tem um grupo ácido carboxílico. Vamos ver nessa aqui, vai. Um grupo ácido carboxílico e um tiol, ou uma mercaptana. Né? Daí vem o nome ácido mercaptúrico. Então, esse enxofre SH vai perder o H, e no lugar do H vai se ligar o CH3, formando esse ácido mercaptúrico substituído, né? Onde o enxofre perdeu o hidrogênio e entrou o grupo metilo. Então, mesmo o livro não colocando esses detalhes, né? Pelo princípio do balanceamento de equação química, você sabe que tudo que tem que ter de um lado tem que ter do outro. Ah, claro, está faltando o H e o I, né? O H e o I que saíram, as enzimas é que fizeram alguma coisa com esses dois elementos. Mas se tudo que tem que ter de um lado tem que ter do outro, então para formar isso tudo aqui como metabólito, essa aqui tem que ser a substância endógena. Você tem que ter essa substância no organismo. Tá? Então ela é uma forma de eliminação de aletos de alquila, que geralmente são substâncias bastante tóxicas ao organismo. Tá? E acho que eu vou parar na letra E, né? Vou fazer só mais a letra E por hoje. E a letra E, conjugação com ácido glicurônico. Conjugação novamente vai juntar. Então isso aqui, ó, agora eu fiz bonitinho. O livro não está assim tão bonitinho que nem eu fiz. Tá? Esse eu já fiz mais caprichado mesmo. Porque aí na hora de fazer a mão ia ficar mais difícil, né? Eu desenhar esse monte de molécula tão bonitinho assim. Então, o fármaco é o quê? Que função orgânica é o fármaco? Álcool. É um álcool. O ácido glicurônico é isso aqui, ó. O ácido glicurônico é parecido com alguma molécula que vocês estão aprendendo? A glicose. É parecido com a glicose, né? Glicurônico tem semelhança com o nome glicose, né? Mas por que ele é chamado de ácido glicurônico? O que ele tem de diferente em relação à glicose? Tem um ácido carboxílico ali numa das pontas. Tem um ácido carboxílico nesse carbono, que é o carbono, que número da glicose? 6. 6. Esse é o carbono 6, depois que a glicose cicliza. É o que fica para fora do anel do pirano. Esse carbono 6 aqui da glicose, como é que ele é? Ele não tem o ácido carboxílico. O que ele tem aqui no carbono 6? Um hidroxila. É CH2OH, né? É CH2OH. Isso, CH2OH, isso. Ou seja, você concorda que você oxidou esse CH2OH e ele virou ácido carboxílico, por uma reação de oxidação. E como ele é um ácido carboxílico, ele chama ácido glicurônico, que vem da glicose. Tá? Além disso... Oi? Pode falar. Não, perfeito, entendi. Tá. Então, além disso, além dessa mudança aqui em relação à glicose, tem mais uma coisinha diferente, né? Aqui, ó. O que tem aqui no lugar do UDP na molécula da glicose? Hidroxila. Hidroxila. Então, aqui você está vendo o O, eu tirei o H e escrevi o DP, né? Então, aqui é OH, só que aqui no ácido glicurônico ele está ligado ao UDP. O ácido glicurônico em si é essa molécula. O UDP é uma outra molécula que está ligada no ácido glicurônico. É a molécula que vai fazer com que o ácido glicurônico se ligue no fármaco e esse UDP se desliga da molécula. Então, o UDP eu não ia colocar aqui em cima, porque ia ficar um desenho gigantesco. Então, eu resolvi fazer aqui embaixo, separado. Ó. UDP, uridina, que é essa base nitrogenada aqui, difosfato. Na verdade, a uridina é a base mais o açúcar, né? A uridina
difosfato, 2 fosfatos. Então, nesse oxigênio você tem fosfato, fosfato, açúcar, base nitrogenada. Quando o álcool reage com ácido glicurônico, o álcool com a cadeia carbônica se liga no ácido glicurônico e ele libera o grupo, o DP, ó, tá aqui, ó. Solta esse uridina de fosfato. Então, esse grupo DP está aí para facilitar a entrada do álcool no ácido glicurônico. Se fosse só o álcool com o ácido sem esse UDP, provavelmente eles teriam dificuldade em reagir um com o outro. Né? Uma hidroxila reagindo com uma outra hidroxila para formar aí um éter. Né? Que na verdade não é um éter, é um M-acetal, o nome desse grupo. Ligado no carbono do pirano não é éter, é M-acetal. Então, o UDP está aqui só para ativar, para facilitar a entrada do álcool e para que ele se conjugue com o ácido glicurônico. Então, aqui à direita, ó, é o metabólito. Tá vendo que eu já deixei em azul? O álcool, né, o ROH, se conjugou com ácido glicurônico e, pelo fato do ácido glicurônico ter várias hidroxilas, ele é bastante polar, né? Então, facilita a eliminação aí do fármaco junto com o ácido glicurônico, liberando o UDP. Esse UDP que foi liberado, depois ele se liga numa nova molécula de ácido glicurônico, formando uma nova molécula de ácido glicurônico ligado a UDP. Tá? E isso acaba sendo regenerado. Então, eu já vi em algumas bulas, né? O principal metabólito do fármaco X lá, o principal metabólito é na forma de conjugado com ácido glicurônico. É uma forma muito comum de eliminação de fármacos. Tá? Pelo fato do ácido glicurônico ser bem polar. E do jeito que está desenhado aqui, se isso fosse a glicose, ele seria uma beta-D-glicose ou uma alfa-D-glicose? Alfa-D-glicose, né, professor? É só você olhar as disposições dos átomos. Como é que é alfa quando que é beta? Vocês lembram? Alfa é quando a hidroxila do carbono 1 está no plano oposto do carbono 6, não é? Isso, muito bem. E beta no mesmo plano. Portanto, isso seria semelhante a uma alfa-D-glicose. Muito bem. Exemplo que eu fiz à mão. Esse aqui eu fiz bonitinho, né? O meu à mão já não está tão bonito que nem esse. Por isso que eu caprichei nesse. Então, aqui, ó, o meu que eu fiz à mão. Deixa eu abrir aqui a última página. Professor, isso pode acontecer com a beta-glicose também? Ou só com a alfa? Não, as duas existem, mas parece que o isômero alfa é muito mais comum, né, durante a ciclização do que o beta. Né? Poderia acontecer, mas, olha, a gente fala poderia porque a gente está olhando ele plano, mas o beta, eles teriam 2 grupos volumosos para cima. Que atrapalha, pode dar, além de já ter mais essa hidroxila do carbono 3 para cima, então você teria 3 grupos para cima. A hidroxila do 3, o grupo ácido carboxílico ligado no 6, né, 6, 5, 4, 3, 2, e mais o grupo ODP para cima. Então isso talvez cause um congestionamento, um impedimento espacial. Então acredito que essa que esteja para baixo tenha um impedimento menor aí, mas pode ser que a outra dê certo também. Não posso te afirmar nem que sim, nem que não. Da mesma maneira que é mais difícil de se ter a beta-glicose, isso também implicaria nisso. Você vê que o livro, ele já desenhou esse isômero. Ele já desenhou o isômero alfa. Né? Não fui eu que desenhei assim, eu copiei do livro. Ele já está especificando que é o isômero alfa. Legal. Obrigada. Nada. Então, peguei o etanol. Aqui eu omiti os hidrogênios, senão fica cheio de hidrogênio aí. Eu omiti os hidrogênios que estão aqui desenhados. Né? Em cada carbono tem um hidroxílio e um hidrogênio. Omiti, escrevi o ODP e aqui está o fármaco conjugado. Né? Aí, Gabriel, vai cair, não vai ser a mesma coisa, tá? Mas vai cair numa situação levemente parecida com aquela que você falou do item A. Vai formar um éter. Aí você fala assim, esse álcool é polar, não é? Esse álcool é polar. E se fosse um álcool com uma cadeia carbônica grande, ele seria polar? Não. E na hora que você liga um álcool de cadeia grande a polar nessa molécula semelhante à glicose, ao ácido glicurônico, ele já não fica bem mais polar por ter esse monte de hidroxilas?
Então, o ácido glicurônico facilita bastante a eliminação, mesmo de moléculas pouco polares. Tá? E tá bom por aqui. A gente pode parar. Tem ainda mais uma reação para álcool ainda na próxima aula, que a gente termina os últimos dois. E pretendo, na sexta-feira, terminar de falar tudo de metabolismo. Na sexta-feira, terminando de falar metabolismo, eu já vou passar um exercício para vocês fazerem em casa, não é para nota, só para vocês treinarem essas reações de metabolismo. E aí eu espero umas 2 semanas depois eu publico as respostas desse exercício, tá? Mas pelo menos para que vocês possam treinar essas reações de metabolismo. Feito? Ok. Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida antes da gente encerrar? Aqui tudo ok, professor. Tá bom. Mais Professor, ninguém? o fármaco conjugado, ele só se torna menos tóxico, né? Para o organismo. Nesse caso, com ácido glicurônico, bem mais polar, né, Gabriel? Porque o ácido glicurônico é polihidroxilado. Então, ele acaba sendo mais polar. Tá ok. Tá? Posso parar de gravar, então? Vou encerrar a gravação. Ó.